Como é bom iniciar o dia buscando Jesus, sentir a presença amiga, convidando-nos a uma reflexão, a fim de que, ao adentrarmos no mês de novembro, possamos sentir mais responsabilidade ainda no final de uma etapa. Que Deus possa nos abençoar e que, unindo os pensamentos, formando um só coração, possamos buscar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada, Dona Miltes. Iniciando, então, o nosso encontro com esta oração. Vamos lá, então. Então, bom dia para todo mundo. Hoje viemos eu e Renan, estando sempre aqui representando o Departamento de Mocidade da Regional ABC. E hoje a gente pensou em trazer um tema importante. Está sempre aqui invadindo essas reuniões para falar do jovem, para a gente não esquecer dos jovens, da gente, de todos nós, né? E aí a gente trouxe, então, o tema Movimento Espírita Jovem, como funciona e como apoiar. E aí, para dar início, a gente pensou em trazer um pouco da história desse movimento, com um personagem importante que a gente já trouxe aqui, que está muito ligado a esse início. Eu queria que vocês dissessem quem que é esse personagem. Não vale meu pai, não vale dizer. Tem que ser outras pessoas. Quem vocês acham que é este personagem espírita? É uma pessoa mesmo, brasileira, que é responsável por impulsionar um movimento jovem espírita. Alguém conhece? Leopoldo Machado. Leopoldo Machado. Boa, Gilberto. A gente já trouxe um pouco dele aqui e hoje a gente vai trazer algumas ideias que ele trouxe em um dos seus livros. Eu vou pedir, então... Ô, Rê, você compartilha a tela, por favor? Posso compartilhar sim, só um segundo. Peraí. Tá bom, então vamos lá. Quem foi Leopoldo, né? Pode passar. Ele... Deixa eu abrir aqui para enxergar melhor. Leopoldo nasceu em 1891, lá na Bahia, e ele era multitarefa. Jornalista, escritor, polemista, professor, poeta, compositor, orador. E ele escreveu 27 livros de vários estilos: poesia, teatro, conto, estudos doutrinários, biografias.
e 6 deles não são espíritas, mas a maioria é. E Leopoldo, ele tem alguns livros importantes, como O Espiritismo é Obra de Educação, A Caravana da Fraternidade, Para a Frente, para o Alto. Pode passar, Rê. Passa próximo. E aí não enxergo. Agora foi. E ele viveu um período político onde as portas dos centros espíritas, né, a gente até trouxe um pouco dessa história aqui, foram fechadas por uma lei, e nesse período acabaram focando muito em práticas mediúnicas, onde os centros não podiam se abrir, né, eram proibidos as reuniões espíritas. Então, foi crescendo uma estrutura de movimento espírita no Brasil, em que todo o foco era direcionado para fazer reuniões mediúnicas, falar com os mortos, como o Leopoldo falava, né? E não ter trabalhos de assistência, trabalhos de estudo, de abrir as portas para o público. Mesmo depois que... Essa lei foi de 1930 e poucos, né? Agora eu tenho que conferir. Eu não coloquei no slide, mas foi na época de Getúlio Vargas. E aí, depois que essa lei passou, as casas continuaram fechadas. E nesse sentido, Leopoldo começou a movimentar as pessoas. A gente precisa abrir as portas, a gente precisa que o estudo inicie com as pessoas, que falar com os mortos não é um trabalho suficiente se a gente não tem a nosso trabalho de evangelização, né, de evangelizar as pessoas, de conscientizá-las sobre o evangelho de Jesus aqui na Terra, porque então elas desencarnam, né, as pessoas fazem todo o mal que fazem, desencarnam. A Leila colocou, obrigada, década de 40, Getúlio Vargas. E aí elas continuam vindo, né, e precisando aí do processo de desobsessão. Então, é quase que um secar gelo se a gente não tem o nosso trabalho aqui. Mas ninguém ouviu. Foi então que Leopoldo pensou em alcançar um outro público, não esses espíritas velhos que estavam lá com as portas fechadas. Ele pensou em alcançar as mulheres, as crianças e os jovens, que era um público que não frequentava a casa espírita, não tinha espaço para esses três, né? Então, foi falando com os jovens que ele conseguiu todo o apoio para iniciar um movimento de estudo, de assistência, de união. E aí, o nosso foco hoje é trazer essa parte onde ele buscou fundar várias mocidades espíritas ao redor do Brasil, né? Ele fez a Caravana da Fraternidade, e ele também escreveu livros orientando os espíritas sobre a importância de fazer um processo de unificação, fazer confraternizações, sair das suas casas, ele fala, sair dos estudos fúnebres e sérios, porque ele diz, porque um estudo sério não precisa ser fúnebre. Então, ele traz várias concepções interessantes. E aí eu trouxe alguns trechinhos do livro... Cadê? Peraí. O livro Cruzada de Espiritismos, Cruzada de Espiritismos de Vivo. E aí, ele fala o seguinte nesse livro. Ele chama de reuniões festivas, encontros para jovens, ou para adultos também, mas encontros não só de uma casa espírita, unindo mais de uma casa espírita. E ele fala o que deveria ter nesses encontros. Um pouco de boa leitura, de boa arte, de teatro educativo e alegria cristãs, misturados a peças doutrinárias, peças de teatro. E música suave e canto espiritualista, tudo que sensibilizar, extasiar. O teatro principalmente.
E com essas orientações, né, de fazer um encontro onde tenha estudo, tenha alegria, tenha arte, tenha teatro, ele traz, então, exemplos. Pode passar, Rê. Ele coloca, né, ele que fala das semanas espíritas, das caravanas de fraternidade, e, e aí ele fala, são esses programas animados e alegres, cheios de doutrina e de arte, que se vão repetindo onde existem obras que devem ser amparadas. E essa animação pelo estudo do Evangelho e da doutrina e por construção de obras que amparem necessitados. Então, eram encontros que ainda finalizavam em ações assistenciais para quem necessitava ali. Então, ele unia espíritas dentro desses encontros com uma estrutura diferenciada para trazer espiritismo e para ajudar o próximo. Pode pensar. Aí ele descreve mais um pouquinho. Nas cidades que temos visitado, pregando o espiritismo, e já não são poucas, temos observado que o espiritismo se desenvolve mais e com maior animação. Os meios onde já se cuida preferentemente e com interesse do aspecto social da doutrina, através de obras cristãs e de programas de aproximação e confraternização. Então, ele tem observado que o espiritismo cresce nos locais onde as casas decidiram fazer esse movimento para fora e pensar no âmbito social, né? E aí, no meio onde já se conseguiu interessar as mulheres, os jovens e as crianças, ele coloca. E aí ele fala, nas cidades em que o espiritismo ainda não saiu das sessõezinhas mediúnicas, das conversinhas com os defuntos, vai ele, o espiritismo, se arrastando, coitadinho, como Deus é servido. Então ele coloca aí de uma forma cômica o estado fúnebre das casas onde não saíam dessas sessões. Pode passar, Rê. E aí ele traz, assim, e dá vontade de entrar nos eventos que ele fala, né? Que eram reuniões que duravam mais de 2 horas e ninguém cansava. E o ambiente estava lotado de jovens, de espíritas, antes mesmo do encontro começar. E as pessoas ficavam ali até o fim, porque as lições do Evangelho eram passadas, depois o teatro, depois a música, só que tudo isso de uma forma engajante. E é algo que ele traz muito nesse livro também. Como, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o PDF que o nosso departamento digitalizou, porque esse livro quase, eu acho que não se encontra mais, né? Quem quiser ver, a gente pode compartilhar. Mas ele fala muito sobre a forma de passar a doutrina, algo que a gente faz muito aqui no Projeto Centro Espírita, né? Como torná-la mais atrativa, como tornar um estudo dinâmico. É algo que ele enfoca muito aqui também. E aí ele diz, né, que nesses encontros tem muita emoção, lágrimas santas misturadas a sorrisos reconfortantes. Então, eram encontros que as pessoas saíam muito emocionadas. Pode passar, Rê. Então, acho que é isso. Eu vou... Passa mais um. Ele fala de um encontro que era o Fé, Esperança e Caridade. A gente quis trazer mais uma palhinha, assim, né, de como que era. Pode passar. E aí, daqui a pouco o Renan conta como está o movimento espírita atualmente. Mas antes de chegar no hoje, tem muita gente aqui que faz parte dessa história, de como vem sendo o movimento espírita jovem ao longo dos anos. E eu, quando entrei, eu acho que vocês até anteciparam essa conversa e estavam perguntando, né, como que era. E eu acho que o nosso interesse nesse momento agora é ouvir vocês, quem participou de mocidade, quem participou de confraternizações, como que foi isso, que efeitos tiveram. Não estou enganada, né? Tem gente aqui que veio de movimento jovem espírita. Eu lembro do seu Luiz Cláudio, ele está aí? Ele... A mais antiga deve ser a Dona Miltes, ela veio da mocidade. Olha! Então vamos ouvir. Uma saudades imensa. Em 1957, nós viemos de Santa Adélia
para São Bernardo do Campo. E aqui o papai da Isabel e a família deles também participava do Centro Espírita Emmanuel. O Obreiros não existia. Chegamos assim, a turminha de Santa Adélia, numa alegria imensa. E como ainda não tinha atividade, a gente estava buscando em São Paulo, conseguimos chegar ao Centro Espírita Emmanuel. O Walter, Raimundo Espelho, Walter, uma porção de corações queridos. E a primeira coisa que eu mais admirei, e que era feita também na minha cidade, a campanha Alta de Souza. Preparávamos, antes de sair para a campanha, no estudo do Evangelho, cantando a música Alegria Cristã, e íamos para as visitas nos lares. E olha, eu lembro assim, com saudades, o primeiro desafio foi justamente na Faculdade Metodista, onde nós fomos em todas as casas dos pastores. A experiência marcante foi quando uma senhora jovem chegou para nós e disse assim: o que vocês estão fazendo num domingo ensolarado? E aí cada um falava uma coisa com uma alegria imensa. Então ela disse: olha, eu admiro demais a coragem de vocês, dos seus 18 aninhos, procurando servir a Jesus. Eu vou dar algo que eu gosto muito para vocês, fazerem alguma coisa com ele. Aí ela entrou, pegou um lindo casaco de pele e colocou na nossa mão. Transforme leite para a criançada. Foi assim uma experiência marcante, porque os irmãozinhos de outras crenças estavam mostrando para nós a caridade despretensiosa. Valeu! E depois tem outras histórias lindas que eu quero ouvir, as de vocês. Que linda essa história. Gente, que legal. E você, Isabel, quer continuar, já que ela puxou aí, faz parte aí dessa família? Eu estava comentando, acho que quando você entrou, sobre o João Ramalho, né, a Casa de São Bernardo, foi onde eu, a parte da pré-mocidade, iniciei com os meus irmãos, acho que foi praticamente a primeira turma, a Luzia, que também está no grupo aqui, fez parte, chegou logo depois, assim que ela foi levantada, né, assim que foi inaugurada a casa, e a gente tem uma recordação muito boa, porque foi praticamente o primeiro pessoal, que devia ter uns 12, 13 anos, depois aí acabou sendo a mocidade lá e permaneci até sair de São Paulo, daqui do estado. E é muito gostoso, você falou dos encontros de mocidade, deve ter outras pessoas que participaram também, o tanto que isso é importante, o tanto que isso fortalece o vínculo do jovem ao movimento espírita, né? E eu assim, me lembro da importância que era, mesmo na casa espírita, mesmo convivendo, fortalecia muito ela, a vontade da gente seguir, fazer alguma coisa, que nem a dona Mildes falou, aparece alguma coisa na mão da gente, isso aí tem que ser transformado no bem, e o jovem tem essa força. Fazia feira do verde, fazia mudinhas de plantas em casa, para ir lá na Praça Lauro Gomes, fazer a feira, e ficava todo mundo feliz, que vendiam as mudinhas, tudo ação da mocidade.
E eu acho que a gente tem que aproveitar isso mesmo, essa determinação, essa vontade de ser útil e engajar o jovem mesmo. É um desafio hoje, né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, duas coisas que eu queria só marcar aqui, que já estiveram nas duas falas, né? Tanto da Isabel quanto da Dona Mildes, foi que os encontros que existiam no... A gente vai, assim, deixar bastante tempo ainda para o pessoal quiser falar, colocar as experiências, mas parece que os encontros antigamente, eles tinham esse caráter social e sair de lá fazendo alguma coisa muito forte, né? Isso é bem interessante, já são algumas diferenças que a gente vê do como é o movimento hoje em dia, mas vou deixar o pessoal continuar falando. Acho que é o Gilberto agora? Então, bom dia a todos, pessoal. Eu comecei também do Senhor, né, o Centro da Dona Miltes, e eu comecei lá em 83. E a gente tinha, na época, uma mocidade muito forte, né? Logo que eu comecei, né, no centro, já me convidaram para a mocidade também. Eu tinha 20 anos na época, aí comecei na mocidade. Aí me chamaram para fazer parte da comissão organizadora da Comilesp, né? A gente nem sabia do doutrina espírita, ainda a gente teve que fazer contato com um monte de gente do ABC aqui, o Eduardo Prado, o seu Sortino, o seu Oswaldo do José Domingos Bueno, um monte de gente que a gente acabou conhecendo aqui na região do ABC, né, nessa época. E a nossa mocidade lá, que na época era o Nayan, né, era uma cidade muito ativa e bem cheia de pessoas, porque a gente tinha várias atividades. Todas essas atividades que o Leopoldo Machado explica, a gente tinha um grupo de música na mocidade, a gente tinha grupo de teatro, tinha grupo de artes, tinha as evangelizadoras da evangelização infantil, né? A nossa sala de juventude, por exemplo, a gente tinha duas salas de juventude A e juventude B, com 45 a 50 participantes em cada sala. Na mocidade, era mais umas 25 pessoas, 30 pessoas na sala. Então, a gente tinha turma assim, com mais de 100 pessoas na nossa mocidade, na época, né? Que hoje já não tem mais isso, né? O jovem já está mais distante um pouco, né? Mas na época a gente tinha tudo isso. A gente fazia várias atividades. A gente fazia visita a asilos, a orfanatos, a leprosários, que tinha muito na época, a Campanha Alta de Souza, o pessoal acampava junto. Quase todo final de semana tinha um aniversário na casa de uma pessoa, aí aquela turma toda, 60 pessoas, às vezes na casa de uma pessoa, 80 pessoas, né? Era uma coisa assim, muito legal, né? Então, nossa mocidade foi uma mocidade bem atuante, e até hoje, nosso grupo ainda continua unido. Hoje tem um grupo da mocidade nossa que continua unido, é feito um evangelho todo domingo às 8 horas da noite, com a turma da mocidade, até hoje, né? O pessoal tá unido ainda. A Tânia Schwartz, que organiza esse grupo da mocidade do Evangelho, hoje ela é presidente da Federação Espírita Americana, né? Junto com a Jussara Gold, que é a vice-presidente lá, né? Então, a gente tem um pessoal muito atuante aí. A Sueli Pires, que está conosco aqui na reunião também, era da nossa mocidade lá, né? Então, tem muita gente boa, a gente fala na mocidade, já somos velhidade já agora, né? Ô Gilberto, você comentou um pouquinho disso, eu queria só perguntar para você, como que eram, você falou que tinha salas de 40, 50, às vezes 60 pessoas, né, de estudo, como que era o estudo da mocidade nessa época? Então, a gente fazia um planejamento, né, todo o planejamento da nossa... No começo do ano, a gente fazia o planejamento das aulas, como queriam ser, né? E aí as aulas eram de várias formas. Aí a gente fazia muito curso na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na FESP, e aí a gente tinha várias dinâmicas que a gente adotava, né? Era um grupo, a gente não seguia nenhum coisa assim, a gente seguia o da FESP. E o estudo era um estudo expositivo, participativo, com todo mundo. Tinha teatro, tinha a exposição, a gente permitia o jovem participar, né? Rodas de conversa. Então, a gente usava várias técnicas que a gente aprendia de exposição, de dinâmicas, né? Para poder estar atuando junto com os jovens, né? Então, existiam vários estudos que eram feitos. E tinha a oportunidade de trabalhar também, né? Porque a nossa mocidade, muita gente, os jovens, né, da juventude, quanto os da mocidade, né? Porque a gente pegava a moral cristã, né? Que pegava as crianças, depois tinha a juventude A, que era acho que de 13 a 15 anos,
e depois Juventude B, que ia até 17 anos, depois dos 18 anos era a mocidade. Então, a gente, todo esse pessoal ia nas campanhas Alta de Souza, aos domingos também, né? Antes da atividade. Nossa atividade era das 11 horas ao meio-dia e meia, nossa reunião, né? Aos domingos. Muito, muito legal. E junto com isso, a gente tem escola de pais também, né? Porque junto com a evangelização, que era antes da mocidade, tinha escola de pais também. Né? Bastante estruturado o trabalho. É. Obrigado, Gilberta. E eu vou passar a palavra para o Silvio. Silvio, conta para gente como foi sua experiência de mocidade. Bom dia. Eu já participei já um pouquinho já velho, né? Não entrei ali bem nisso, mas eu estava com meus 24 anos, 25 anos. Então estava dentro já quase terminando nessa parte da mocidade. Mas para mim foi uma experiência muito bacana. Mas só voltando um pouquinho atrás, a gente vê assim que o próprio movimento, como foi passado nos slides, no início do movimento espírita brasileiro, é que houve essas divisões, por isso que houve talvez essa lentidão para que se chegasse a esses movimentos da mocidade, da evangelização da criança, porque no início, como foi falado, ficava mais na parte da experimentação. Então, dentro da própria Federativa Brasileira, havia divisão, né? Aqueles que praticavam mais a parte mediúnica, aqueles a parte filosófica, os outros achavam que era a parte religiosa. Enfim, até que chegou o momento que precisava unificar tudo isso, porque a doutrina ficava capenga, né? Uns pendiam para um lado, outros pendiam para o outro, e na realidade a doutrina está nesse tripé, como nós a entendemos. Mas a importância de Leopoldo Machado, nós não temos dúvida, dentro desse movimento para trazer o jovem, trazer a criança para a casa espírita. A tal ponto que em 1948, né, quando ele lançou aí participou em São Paulo, da primeira encontro das mocidades espíritas do Paraná, do estado de São Paulo, a partir desse momento foi ali já começou a iniciar aquele pacto, né, da caravana da fraternidade, que foi muito importante, porque a partir de 1949, esses caravaneiros, ali liderados por Lins de Vasconcelos, Francisco Spinelli, do Rio Grande do Sul, Carlos Jordão, e, claro, tinha a parte do espiritual também, como o Dr. Bezerra de Menezes, um dos principais espíritos aí nessa parte da unificação, trouxe assim para nós assim uma importância muito grande, aonde foi conseguir tudo isso. Eu participei da mocidade, assim, dos encontros, porque eu fazia parte do Movimento Espírita do Paraná. A Federação Espírita do Paraná, em 1992, ela retomou. Eu não lembro exatamente agora quanto tempo ficou parado, mas eu acredito que ficou bem aí de uns 15 anos, e próximo de uns 20 anos, o movimento parado, né, assim, de encontros, etc. Em 1992, ela retomou isso, que o primeiro encontro que eu participei dessa retomada foi até com Alberto Almeida, que estava iniciando o seu périplo no Paraná, e foi maravilhoso. Nós estávamos lá com mais ou menos aí uns 400 jovens, a 500 jovens, não lembro exatamente, mas era uma equipe muito grande, e foi muito maravilhoso. E a partir daquele ano, nunca mais deixou, né? Então, todo ano acontece os encontros do Paraná. Hoje está um pouco mais reduzido, porque a federação hoje conseguiu, através lá do Recanto Lins Vasconcelos, tem toda uma estrutura e abriga aproximadamente 250 jovens, mas mesmo assim é uma quantidade boa, né? Bacana, obrigado por ter compartilhado, Silvio. Alguém mais, gente? Tem gente aqui de várias décadas de movimento espírita jovem. Né? Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu acho que aqui a pergunta importante aqui é para a gente realmente entender como que era, né? E qual foi, assim, acho que a importância tanto para você, né, como espírita, como o que você viu que fomentou, né, esse movimento jovem que você participou, né? Quais frutos que você viu desse movimento? Eu vou passar a palavra para a Sheila. Bom dia, pessoal.
Eu não vou abrir a câmera não, tá? Porque eu acordei meio descabelada, então eu vou ficar sem câmera, desculpem. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu entrei na mocidade também, eu já tinha 20 anos, em Recife, Pernambuco. E hoje eu tenho 52. Então faz 30 anos, foi na década de 90. E o movimento jovem, eu não conhecia, né? Eu venho da religião católica e uma amiga me convidou. Quando eu cheguei na casa, eu pedi para falar, porque todos falaram da campanha Alta de Souza. E o centro espírita que eu comecei a conhecer o espiritismo era o Centro Espírita Alta de Souza, em Recife. E eu tenho muito carinho por eles lá. Enfim, eu escrevia poesia desde criança. E eu cheguei no centro e falei, aqui é minha casa, e fiquei. Então, o movimento lá, ele era muito parecido. A gente tinha um rapaz que fazia o encontro, ele iniciava o encontro com música, com violão, então ele juntava os 3 ciclos, nós tínhamos 3 ciclos, né, de mocidade lá, era ciclo 1, 2 e 3, separados por idade, seguindo o que a Federação Espírita colocava lá no currículo de evangelização deles, e a gente era mais ativo mesmo, eu sinto essa diferença do jovem hoje, mas nós tínhamos também teatro, tínhamos música, e a gente fazia lá, uma vez por ano, um seminário. Nós escolhíamos um tema, e era o seminário dos jovens, e todos os outros grupos de estudo da casa iam nos assistir. Então, o pessoal que estudava mediunidade, o ESD, os dirigentes de reunião mediúnica da casa, de desobsessão, a gente juntava um dia de sábado e fazíamos um seminário promovido pela juventude. E foi muito legal. A campanha Alta de Souza, claro, é uma coisa das quais eu sinto muita falta. Quando eu mudei de Recife para Brasília, já na casa que eu fiquei em Brasília não tinha a campanha Alta de Souza, mas a gente movimentava muito os meninos para ação. E eu acho que eu sinto falta disso hoje aqui. Mas foi um tempo também em que eu tenho os meus melhores amigos, né? Eu fiz os meus melhores amigos no movimento espírita, lá em Recife, tanto em Recife como em Brasília. Hoje eu estou em Bauru, no interior de São Paulo. Por conta do meu trabalho, eu fui mudando de cidade, de estado, mas os meus melhores amigos hoje vieram todos do movimento espírita jovem. É isso. Muito legal. Obrigada por compartilhar. Mais uma vez, né? De novo, forte. Gente, eu brinquei com a Monique aqui no WhatsApp, assim, a gente pensou em fazer esse momento da reunião, mas para a gente que é jovem, nossa, ouvir as histórias de vocês tem um valor imenso, assim, eu acho que a gente está fazendo um projeto sem espírito ao contrário aqui hoje, a gente que está recebendo um valor enorme no compartilhamento de vocês. Eu vou passar a palavra para a Leila, última fala aqui, e a gente continua. Muito bom dia para todos que eu ainda não cumprimentei. Eu vejo que a minha vida teve 2 momentos junto à mocidade. Eu nasci em São José do Rio Preto, e lá era mais assistencialismo a mocidade. Então, com 8 anos, eu recém-alfabetizada, eu já alfabetizava crianças na favela, fazia sopa, costuro muito rapidamente, bordo, tudo a despeito deste trabalho de assistência mesmo, né, dada a carência, fazia sopa com os adultos, eu era bem pequena, colocavam até um banquinho para a gente mexer lá o caldeirão, não é? Aí, quando eu vim para Rio Preto, que eu vim fazer GV aqui em São Paulo, eu comecei na federação, e eu levei um choque, porque aqui era muito estudo, era estudo. Aí eu fui para a transitória, me identifiquei bastante lá também tinha visita Alta de Souza, acho que não sei se alguém aqui já participou. Aí eu comecei a mesclar, né, o que eu tinha lá nas minhas raízes com o que a transitória dava campo de trabalho. E eu acho assim algo muito interessante, porque você encontra pérolas, não é? Até pessoas que te tocam muito o coração. Teve uma das vezes que na visita para Andarilhos, teve um rapaz ali que me tocou profundamente, eu senti que ele já foi algo assim, muito querido meu, não é? Aí você tem que segurar as lágrimas, a emoção e seguir em frente, não é? Então é uma oportunidade mesmo de você de ter encontros e reencontros, né? Eu acho algo divino e sagrado esse trabalho que a mocidade faz. Muito obrigada, linda aula.
Obrigado, Leila. Bom, acho que chegou a nossa vez, né, Monique? A ideia era justamente ouvir os relatos de vocês, né? Como era, quais foram as experiências de vocês com o movimento espírita jovem. E a gente quer entrar aqui num momento breve. Acho que a gente tinha pensado em uma coisa, eu acho que eu vou mudar aqui um pouco, porque a ideia aqui a gente ia falar um pouco da estrutura, como é que funciona, eu acho que a gente pode compartilhar isso, mas não sei, Monique, depois de ouvir todo mundo, ficou muito claro para mim algumas diferenças que existem hoje, né? E eu acho que tem muito valor explicitar essas diferenças, né? O que a gente sente de que existe de tão diferente no movimento espírita jovem que ninguém aqui pode negar, de todos os relatos que a gente ouviu, gerava muitos frutos, que hoje uma diferença grande de como nós estamos, né? Eu acho legal isso ficar claro para todos nós, e eu acho que daí a gente continua a nossa conversa, o nosso debate, né? Como é que a gente segue em frente. Então... Opa, pode falar. Aí depois eu vou querer também compartilhar impressões. Você claro. Depois que você apresentar? Sim. Tá, eu vou falar aqui um pouquinho da estrutura e trago um pouco as minhas impressões. Eu passo a palavra para você, tá bom? Aqui, a gente não falou muito de organização, eu queria só falar um pouquinho, principalmente para quem é de São Paulo, aí para quem, como a gente está mais aqui no ABC, São Bernardo, então... Tá, a gente pegou aqui o recorte, que é o que a gente conhece um pouco mais, que é o movimento espírita da Juventude de São Paulo, só que a gente escuta, né, os falares, os dizeres de movimentos em outros lugares, nos dias de hoje não é tão diferente, né? Hoje, a parte mais forte da juventude no estado de São Paulo, né, é um movimento que ele faz parte ali do guarda-chuva da USE, né, e é o que a gente chama do departamento de mocidades. Em alguns outros estados, em alguns outros lugares, existe uma junção entre o que é o departamento de infância, o departamento de juventude, mocidade, a própria FEB, né, tem o DIGI, né, aqui em São Paulo hoje são departamentos separados, o que é a infância, o que é a juventude, e ela se separa... perdão, AIJ, não é o DIGI. DIGI é o do Rio de Janeiro, que é o DIGI? Não. Eu acho que já não existe mais, era DIGI no passado. Sim. Isso aí, AIJ, perdão. E algo um pouco diferente para quem conhece a estrutura da USE é que, além das regiões, das intermunicipais, municipais, regionais que a USE possui, o DM ele tem uma estrutura que é essa que eles chamam das assessorias. Então, eles pegaram ali as macro-regiões do estado e dividiram em 4 para ficar, acho, um pouco mais fácil de organizar. E aí, cada uma dessas regiões, eles se denominam os DMs, né? Então, tem o DM1, o DM2, o DM3, o DM4. E, bom, o que esses DMs fazem, né? Acho que é essa pergunta mais importante. Hoje, quando a gente olha para o movimento espírita, o grande trabalho que é feito, além do trabalho que ocorre nas casas, mas como movimento de mocidades espíritas, são encontros de mocidades, né? Então, cada uma até coloquei o nome aí embaixo de cada uma dessas assessorias, dessas regiões, no estado de São Paulo hoje existe um evento, né? O Comelesp, Comecelesp, Comenesp, Comenoesp, né? várias siglas, né? A Come Confraternização de Mocidades Espíritas do leste de São Paulo, do centro-leste de São Paulo, do noroeste. Essa é a explicação, né? E daí cada uma das regiões elas conversam entre si, os temas dos eventos muitas vezes são temas em comuns definidos entre várias dessas juventudes, né? Mas o grande fruto do movimento espírita da juventude hoje são os eventos de encontros de mocidades. Existem alguns tipos de... Então, tem um encontro, por exemplo, em São Paulo, que eles pegam junto ali a cada 4 anos, se eu não me engano, fazem um encontro de todo o estado, que seria com o GESP, né? Aí os outros estados vão ter seus movimentos similares, né? Tem alguns encontros também que fogem a
temática de simplesmente atender ao jovem, falam bastante sobre atender também o dirigente de mocidade, né? Como é que o dirigente de mocidade está conduzindo a mocidade dele ali. Mas eu vou... Isso falando um pouco sobre a estrutura, né? Para quem não sabia. Vou parar aqui um pouco de compartilhar e acho que agora entra um pouco alguns relatos pessoais, algumas percepções de ter ouvido o que vocês falaram, né? Hoje... Acho que vale, Rê, explicar, tipo, como que acontece a Come. Como que acontece as comes? Você quer que eu fale rapidinho? Pode falar. Essas 4 comes, né, que no estado, aqui na USE, né, tem também da Aliança, alguns eventos, outras federativas aqui em São Paulo e também dos outros estados, mas na USE todo mundo faz um evento na Páscoa, pega 3 dias, e aí é um tema, geralmente é um tema que alguém escreveu, a gente fala que escreveu um temário, as mocidades, qualquer uma, pode escrever um temário e mandar para o departamento estadual, e esse, então, ajeita, deixa certinho, confere, e distribui para o estado para todo mundo poder votar o tema dessas comes. E aí todo mundo vota, tem regiões que ficam com o mesmo tema, mas não tem problema, né? E aí, na Páscoa, nesses 3 dias, é estudado esse tema, né? Então, por exemplo, do ano que vem vai ser sobre Deus. E aí, nesse evento, o que acontece? A gente tem os estudos, tem também oficinas, que aí é um estudo não voltado para o tema e de uma forma mais interativa, então uma oficina de música, uma oficina de arte, e tem momentos de alegria cristã, de sarau, de teatro, de almoço, né? É isso. Não tem essa parte de obras de caridade, né? Isso já é uma grande diferença. E em quantidade, temos geralmente, assim, no passado, antes da pandemia, era muito jovens. A Congesp, que é o evento que junta todo mundo, chegava a 1.000, né? Aí, esse ano teve a Congesp de novo, né? Que é esse evento para todos. E aí chegou em 400, eu acho, participantes, né? Então, diminuiu bastante. E quando é regional, né? Assim, então, aqui só do DM1, aí chega a 200, 300 jovens. Bom, acho que, primeiro, né, algumas percepções, né, ouvindo vocês falarem das mocidades. Acho que o primeiro ponto para mim ficou muito forte essa questão dos trabalhos de caridade, né, da ação social que existia nessas mocidades, né? Hoje, quando a gente fala do movimento jovem como um todo, né, de mocidades, raramente a gente escuta falar algo de ações sociais como uma coisa estruturada. Às vezes você tem ações sociais, né, que uma casa espírita organiza, que uma mocidade organiza, mas eu acho que a gente nunca viu um evento de mocidades, juntando mocidades de várias casas e pensando em como esses jovens se juntam para fazer uma ação social em massa. Né? Eu acho que isso é uma das coisas, talvez, que mais pegaram aí dos relatos de vocês. Nix, quer compartilhar um pouco o que você sentiu? Além disso, acho que 2 pontos também. A quantidade de jovens, eu acredito que, pelo que vocês relatam, diminuiu muito, né? Só no Centro Espírita tinha 60, 100 jovens. E hoje a gente tem isso, um evento anual, com muito esforço, né? E, geralmente, esses jovens que vão no evento, pelo que a gente tem sentido, né, Renan, nos últimos anos, são jovens que não vão em mocidade. Então, apesar de aparecerem lá na confraternização, não estão nas mocidades direito. Até vai uma vez ou outra, né? Então, acho que em questão de quantidade e frutos, né? Tem muita gente que veio desse movimento. Hoje a gente vê uma quebra. O jovem participa da mocidade, participa das confraternizações, de repente some. Virou adulto, não vem mais, não vira trabalhador, né? Eu acho que alguns viram, é claro, mas
não parece que tem tão fácil uma continuidade pensada, né? Saiu do movimento jovem, vai para outra coisa, né? Talvez por uma diferença muito grande de metodologia, eu não sei, acho que fica até para a gente descobrir, mas não tem gerado, assim, trabalhadores esses eventos. Monique, eu posso fazer uma pergunta? Então, você com o Renan, que estão aí à frente aí da USE, não vou perguntar para os mais antigos, porque cada um tem a sua fala, né? Mas para vocês que estão hoje aí nesse momento jovem, o que vocês sentem que falta na casa espírita, ou até mesmo para atrair o jovem, a criança para a casa espírita? Qual é esse sentimento que vocês têm? Olha, você fez uma pergunta aí importante, né? Acho que a gente vem discutindo ela alguns encontros aqui, né? E o que falta para atrair? Bom, pensando, não sei, né, o quanto a gente entra nessa questão, que ela é importante, mas se a gente tem discutido, se a mocidade, se a evangelização não tem uma adaptação da linguagem da doutrina espírita, né, trazer de uma forma, que nem o Leopoldo fala, com teatro, com música, com arte, com didática, né, isso complica, né, então, mas a casa inteira respirar esse ar, né, de jovem, de infância, ajuda, né, não só uma salinha à parte depois de um corredor escuro, que a gente discute muito. Eu acho que a pessoa levantou a mão também tem algo a falar. Isso aí. Depois eu continuo. Tá bom. Foi a Leila. Pode falar, Leila. Querida, será que não está faltando uma evangelização efetiva para os pais ou aqueles adultos que convivem na família desse jovem? Porque muitas vezes falta o incentivo, não é? Eles se sentem assim, órfãos de encaminhamento, os pais pouco conversam com os filhos. Eu vejo que, às vezes, em reuniões de escola, você vê a pobreza, né, de diálogo entre eles, se parecem estranhos, então, de repente, a gente pensar, focar nesses familiares que convivem com o jovem. Eu me lembro que quando as minhas filhas faziam catecismo, aulas lá de moral cristã na Fiesp, enquanto elas estavam nas aulas, os pais tinham palestras sobre a importância de ser pai, que é uma missão, né, ser pai. No Livro dos Espíritos já fala isso. E então eu não sei se a gente está abandonando os pais e achando que é tudo por conta do jovem. Acho que é muito pesado achar que é jovem. Obrigada. Eu acho que esse ponto que você levantou 2 pontos. Primeiro, um estudo para pais, né? E também, você falou algo social, mudou a relação de pais com filhos. Hoje a gente tem medo de traumatizar, medo dele ficar triste, quer dar liberdade e, de repente, perde o tato, perde a necessidade de transmitir uma religião, de colocá-lo, né, em valores morais. E eu acho que essa falta de incentivo dos pais tem feito muita diferença. Vou passar para a Estela, depois o Walter. Oi, bom dia. Eu ia falar mais ou menos o que a Leila falou. Eu concordo que o formato é importante, e aí eu digo para vocês que eu já participei na cozinha de eventos da mocidade, ajudando a preparar a comida, e fiquei encantada com os formatos de reunião de vocês. Acho que vocês deviam contaminar os adultos com esses formatos, porque palestra espírita, só palestra naquele formato de um fala e todo mundo escuta, sempre muito chato. Então, se vocês puderem contaminar os adultos, eu vou achar bem bacana. Então, acho que falta a gente ir até os encontros das mocidades para ver o que é que se faz hoje, como faz, como eles se divertem, como eles tratam Allan Kardec, né? De que maneira que vocês convivem com Allan Kardec, que eu acho que isso é fundamental, mas eu concordo completamente com a Leila. Enquanto a gente ficar falando nas palestras só do que o adulto deve fazer, fica difícil. A gente precisa explicar para o adulto que se ele não trouxer a família inteira dele, vai ficar difícil. Que se ele leva para o judô, se ele leva para o balé, se ele leva para o inglês, se ele leva para todos esses lugares, dá 20 mil tarefas para os filhos,
ele esquece da evangelização e depois ele, eu acho, né, minha visão, quando essa criança vira adulto e vai para a faculdade, por exemplo, ele é incentivado a primeiro cuidar da vida profissional e depois pensar na vida religiosa. E aí ele rompe, de novo, um laço que havia sido feito com muito esforço. Então, acho que são 2 momentos: levar para a evangelização, incentivar a ficar na mocidade, e depois continuar dizendo para ele que a vida não é só ter casa própria e carro zero. É preciso cuidar da saúde mental e espiritual. Anotaram? Acho que a gente precisa registrar isso aí. Inclusive, desculpa, Monique, Evangelho no Lar, a gente fez uma pesquisa entre os jovens lá, quando eu estava atuando mais com os jovens, só 20% deles faziam Evangelho no Lar. Então, olha a responsabilidade dos pais aí, cadê, né? Muito, muito importante. Pode falar, pai. Opa, eu anotei aqui 6 itens que eu acho interessantes, eu vou comentar. Seria legal ouvir a Samantha, mas eu acho que a Samantha vai ter que sair para a ciranda, porque ela tem uma experiência boa com os jovens. Mas o que faz, né, o que é poderoso no engajamento do jovem? E eu acho que isso serve para os adultos também, mas o jovem que tem um quê diferente, né, de um ideal mais forte, então o jovem poderia engajar mais. Acho que do que foi falado, acho que foi bom, Monique, quando vocês trouxeram, você e o Renan, a história do passado, eu anotei algumas coisas. A caridade, né? Vamos falar assim, o que engaja é a experiência com Deus, é mexer na brasa que está na pessoa. A caridade, ela é uma experiência com Deus. Quando você atende alguém e aquilo mexe no teu coração, é como se você conectasse com Deus naquela hora, e aí não tem palestra, não tem nada que substitua a experiência com Deus. Você sentiu o amor fluir na hora que você está fazendo caridade. Então, o passado, as campanhas Alto de Souza, elas tinham esse poder. Era uma coisa interessantíssima. 2, experiência com Deus ainda. A arte sensível. Eu não estou falando da arte de hoje, que a gente toca para ser aplaudido, ou que a gente faz teatro de coisa comédia. Eu não estou falando dessa arte. Eu estou falando daquela arte que você sente a espiritualidade ali, você sente uma dramatização onde Jesus aparece, onde a Maria de Magdala está lá sendo atendida, ou a mulher adúltera, e você sente aquele momento poderoso do Cristo, é uma experiência com Deus, aquilo mexe, e se o jovem executa aquilo, é poderoso. Uma outra coisa que eu entendo que é forte é a questão do propósito, trabalhar o propósito. Quando o jovem entende que ele está mudando o mundo, e de verdade, está mudando o mundo, ele engaja de uma maneira incrível. Aí você tem outros aspectos, né? A Estela comentou sobre a dinâmica que os jovens fazem. Sim, a reunião tem que ser dinamizada, tem que ser participativa. Mas não adianta ser uma reunião de brincadeira. Pode ser dinamizada e pode não ser espiritualizada. Então tem que ser uma dinamização com propósito. Aí sim, mas ela tem que ser ativa e participativa. A quinta coisa que eu anotei é o conteúdo espiritualizado. Escolher uma passagem, porque você vê nos encontros jovens, eles falaram assim, usei o livro dos Espíritos no encontro jovem. Ok, mas usou como? Leu rapidinho, não fez aquela leitura, a Samantha fala que é leitura de dedo, né? Você vai indo devagarzinho, lendo, e explorando a mensagem e trazendo aquilo de forma espiritualizada. Essa leitura é muito importante, o estudo, onde você reflete daquele conteúdo para a sua vida. Então, esse é o quinto. E o sexto é o grupo social. O jovem gosta de jovem. E se ele percebe que outros jovens estão lá, ele se sente bacana. Olha, não sou só eu que penso assim, outros pensam. E ele se sente estimulado, influenciado. Eles se influenciam entre si. É muito interessante isso. Então, esses 6 aspectos eu acho que são importantes. Eles fazem um contexto bom para a gente ter um engajamento jovem. E a gente já viu equipes serem criadas de jovens engajados. Fala o nome de vocês de novo, Alteno. Arte sensível, caridade, propósito, grupo social. Mudar o mundo, né? Dinâmica, a coisa participativa, uma doutrina espiritualizada, o conteúdo espiritualizado da doutrina, né? Com reflexão, e o grupo social. Beleza. Bom resumo. Eu só ia fazer um comentário, acho que o Alteno resumiu bem alguns pontos que eu estava pensando, mas para mim algo que ficou muito evidente também
a forma como todos vocês relatam, assim, essa saudade, essa alegria imensa que era, né? E é interessante porque muitas vezes, a gente vai falar daqui a pouquinho alguns dos desafios que existem, né? Porque, em última instância, né, aquilo que mantém o jovem, acho que a soma de todos esses fatores que o Valtino colocou é essa alegria íntima, né, esse estado de felicidade. Se o jovem está ali, participa da mocidade, ou vai no encontro de juventude e não se sente feliz por uma combinação de fatores, né, a ver com a doutrina espírita, ele não vai voltar, né? Então, ele não vai querer fazer parte daquilo ali, né? No final do dia, esse fator, a pessoa, essa alegria, essa felicidade, ela faz muita diferença. Eu acho que tem alguns desafios que a gente enfrenta hoje tem muito a ver com isso. A gente vai falar depois de encerrar essa parte aqui de comentários, a gente vai entrar nessa parte de desafios hoje, né? Aí, acho que eu vou passar a palavra para a Monique e... não, tem o Vladimir, é isso? Acho que o Vladimir e a Miltis falam e a gente continua, então, nos slides. Pode ser? Tá bom. Pode falar, Vladimir. Bom dia. Eu vejo assim, o jovem busca esclarecimentos sobre a vida e sobre a morte. Nós espíritas, eu acredito que o caminho que faz com que o jovem possa se interessar mais, eu digo assim, menos missa e mais fundamentos do espiritismo. Qual é o Deus que o espiritismo entende? A mediunidade e seus cuidados, a reencarnação e também a parte da recreação nas artes, né? E também propiciar trabalhos de campo. Então, o jovem busca novidades que a gente, às vezes, está um pouco desfocado disso. Quando eu falei menos missa e mais fundamentos espíritas, muitas pessoas me entendem, não é falar do evangelho. Claro que não é isso que eu estou falando, mas a grande realidade é que quase todos os lugares e as palestras espíritas se focam demasiadamente no evangelho. O Herculano Pires, que não sou eu, o Herculano Pires, vocês podem ver nas obras dele, ele fala que às vezes os espíritas parecem rezadores de missa. Então o jovem busca esse esclarecimento. Se nós vamos bater naquela mesma tecla, nós vamos parecer rezadores de missa. Então eu acredito que quando nós destacarmos os fundamentos do espiritismo que o jovem busca, eu acredito que é a maneira de fazer com que eles possam seguir os nossos passos. Obrigado. Muito obrigada, Vladimir. Dona Miltis? Olha, uma das coisas que eu mais vibrava foi 22 encontros de pais e jovens, organizado pelos jovens, onde eles colocavam na música, no teatro, no esporte, num domingo inteiro, toda a sua reivindicação para os pais. Foram 22 encontros maravilhosos o domingo inteiro. Outra coisa que serviu de experiência foi colocar nas atividades do DIGE, que a gente chamava Departamento de Infância e Juventude, a atividade para os pais. Então, montou-se um esquema, a Escola de Pais Eurípides Barçarufo, na IAN, era a Escola de Pais Irmão Tunico, e colocávamos em ação um programa elaborado pelos jovens do que eles desejavam na família. E aí passou a acontecer desses encontros oportunidade maravilhosa do jovem falar para os pais aquilo que ele não conseguia fazer no dia a dia. Hoje,
com o apoio de muitas mãos que participaram da moral cristã, da juventude, as equipes se desdobram no sábado. Tem equipe que entra às 8 da manhã e só sai às 17 horas, porque tem, no mesmo dia, 2 encontros para público diferente. A escola de pais, com uma programação específica para os pais, e moral cristã para cada faixa etária, e a juventude e mocidade. E outra coisa também, devido às dificuldades de condução, de distância, colocou-se a assistência espiritual. Então, a palestra, de acordo com as necessidades dos participantes, e assistência espiritual. Eu parabenizo os corações que vieram da aula de moral cristã e que estão à testa dessas atividades no Obreiros. Obrigada. Obrigada, Dona Miltz. Acho que tudo que você traz aí inspira muito a gente para pensar, né? Como fazer, como atuar. E aí agora eu queria compartilhar, a gente quer trazer aí os desafios que a gente vivencia no movimento, porque acho que já levantando parece que fica muito entre o departamento de mocidade, como se juventude não fosse assunto de todo mundo, né? E eu acho que trazer aqui para todo mundo saber os nossos desafios, pensar junto, é um primeiro passo para a gente tentar alcançar aí alguma coisa, né? E aí, falando especificamente daqui da região do ABC, qual que é o nosso desafio na USE hoje? É muito difícil chamar as mocidades para os eventos, então, as pessoas estão muito divididas em outras federativas por aqui, e a USE não é tão forte, por exemplo, em São Bernardo, né? Então, tem casas que fazem parte do movimento da Aliança, outras que fazem parte da União Fraternal, da Comemofra, que é o movimento da fraternidade, e são federativas que unem, na verdade, uma casa do ABC, uma casa de outro estado, né? E isso não é um problema, na verdade, são trabalhos variados fazendo coisas muito interessantes. O problema maior é que a gente não se une no ABC para fazer um movimento juntos, independente de que federativa pertence, que é o que a gente tem tentado na USE, tipo, vamos nos unir, vamos fazer algo, né? É muito difícil né, trazer isso. Eu acho que a gente tem que ir pensando sobre. E aí, pode passar, Rê. Eu acho que eu trouxe aí a imagem desse vídeo. O que acontece? Tem alguns eventos que ocorrem no Carnaval. E começaram a mudar a concepção do que, para que se serve essas confraternizações. Nesse vídeo, no canal das Meninas Espíritas, acho que em respeito a todo o trabalho que ela faz, ela se dedica muito a falar do espiritismo para o jovem, né? Mas eu acho que tem uma fala importante dela aí, que a gente vê sendo contaminado, assim, né, no movimento, em que às vezes é visto a confraternização como o carnaval do espírita, né, onde vai ter a folia, só que não igual lá fora, né, é a forma como o espírita vai vivenciar o carnaval. E sim, muitas confraternizações foram feitas para tirar o jovem do carnaval, mas não para criar outro, né. Eu acho que se a gente está chamando de carnaval espírita, tem alguma coisa errada, né? O Leopoldo, sim, vai falar de alegria, de teatro, de arte, mas trazer uma concepção de carnaval, a gente tem que pensar, e tem muita coisa na doutrina que fala, né, nos livros do Divaldo, que vai fazer críticas ao carnaval, e acho que a gente tem confundido as coisas. Um ponto importante, em São Paulo, não tem muito adulto no departamento de mocidade, justamente porque ele não é ligado à infância. Então, quem coordena os eventos são jovens a partir de 20 até 30 anos, e quem vai nos eventos são jovens de 13 a 19, geralmente, né? É dessa maneira que funciona.
O lado positivo é que os jovens amam estar nessas confraternizações, porque é jovem para jovem. Então, a linguagem é tudo assim muito engajante, e eu acho que isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, são reuniões que vão ficando ilhadas, né? Que nem a Estela comentou. Ninguém vai lá ver o que acontece, para trocar ideia e também para a gente ir melhorando, tanto ali dentro quanto lá fora. Então, eu acho que, conforme foi ilhando, alguns problemas foram aparecendo, né? Não tem aí outras pessoas que pensam em outras áreas do centro para pensar junto. Então, acho que isso é uma questão importante. E aí, deixa eu ver, uma última e passo para o Renan, que ele vai trazer outras coisas também. E aí, assim, a gente não converte desses eventos os jovens para serem trabalhadores, para trabalharem na casa, porque o movimento está muito focado em fazer confraternizações, e só. E não focado em fortalecer uma mocidade, em ajudar a fundar novas mocidades, a colocar o jovem para trabalhar, preparar o jovem para o trabalho espírita. O movimento não tem focado nisso, e isso faz falta. E não tem focado porque é muito trabalhoso fazer uma confraternização. A gente tem que pensar como fazer. A confraternização tem 2 prévias, tipo, exige muito tempo da equipe, e aí não tem tempo de fazer outras coisas que são muito importantes, que pensam na continuidade da doutrina. Então, acho que esses são os desafios que a gente vê hoje. E o Renan vai trazer mais alguns. E resgatando ainda nessa questão, né, que a Monique tinha comentado do carnaval, né, eu vou voltar naquele ponto que eu tinha comentado desse senso de felicidade, né, então, eu preciso que o jovem espírita se sinta feliz, se sinta bem, se é que ele queira voltar, né, e aí vem o problema da gente, às vezes a gente propor atividades, né, pensando na alegria do jovem, né? Qualquer coisa. Eu acho que algo que me chamou muita atenção no relato de vocês foi realmente essa alegria, mas a gente via que era uma alegria que estava ali. Assim, várias pessoas falaram do teatro, várias pessoas falaram da atividade de caridade. E eu acho que esse envolvimento e essas atividades todas é aquilo que dava esse senso de alegria e pertencimento, né? A essas mocidades, né? E hoje algo que a gente vê às vezes no evento é tipo, nossa, o que que eu posso oferecer para que o jovem se sinta feliz, se sinta bem ali, né? E não necessariamente as propostas que a gente pensa, elas são espiritualizadas, né? Não nem espíritos, mas espiritualizadas, né? Então, eu vou fazer um sarau para abrir a oportunidade do jovem poder se expressar. Mas qual que é o conteúdo desse sarau? Qual que é a temática? Eu posso cantar qualquer música? Eu posso falar sobre qualquer coisa? Eu posso expor qualquer sentimento? Será que isso é algo que vai... ou seja, se eu não tenho um filtro, será que isso é algo que contribui para a espiritualização de todos? Ou só dá a oportunidade de uma pessoa se expressar ali dentro de um evento, né? Ou seja, o que a gente quer dizer existe hoje um desequilíbrio entre o que é aquilo aí, levantando aqueles pontos que o Walter não tinha comentado, né? Entre o que é aquilo que realmente traz essa alegria, que acho que muitos de vocês trouxeram nos relatos, né? Que é uma alegria espiritualizada, né? Baseada nessa relação com Deus, baseada nesse senso de comunidade. E o que é uma alegria do mundo, né? Que o jovem já pode meter no mundo, numa festa do mundo, em várias outras coisas, e tentar trazer isso para o centro espírita, né? São conceitos muito diferentes de alegria, né? De felicidade. E que as coisas acabam, às vezes, um pouco se misturando e realmente gerando uma situação onde nenhum dos objetivos é cumprido, né? Nem o jovem não fica porque a alegria que é oferecida para ele, muitas vezes, é uma alegria simplória, superficial, e esse jovem também não se espiritualiza, não se compromete, não cria um vínculo ao espiritismo para dar seguimento ao movimento espírita como um todo, né? Esse é o comentário que eu queria fazer aqui. Aí eu passar a palavra para Isabel, que levantou a mão, depois de volta para a Monique.
Isabel? Desculpa, o que eu queria comentar a outra Isabel, deixa a Isabel Bertolazzi falar primeiro. Temos duas, mas aí depois você fala. É a Isabel com S. Não sei se ela levantou sem querer. Ah, tá aparecendo. Opa! Olá, pessoal. Eu apertei sem querer. Não tem problema. Então, eu vou aproveitar e vai ser bem rapidinho. Eu fiquei com a fala da Monique. Não sei também, o momento social que a gente vive é uma outra realidade. O que a gente percebe é que existe uma necessidade, existe uma presença muito grande do se agradar e cobrir a expectativa dos filhos, dessa geração nova. E esse muito agradar também acaba criando um vazio existencial muito grande. Então, a busca deles não é com aquela intensidade que a gente tinha muito menos coisas a se fazer e concorrendo, na opinião minha, em nossa vida, do que hoje se tem. E o quanto que isso é importante realmente para aquele lar, aquele filho nosso, aquele neto, estar realmente, qual que é o valor que eu dou para essa religiosidade, para a religião, para a minha vivência no espiritismo. É importante para mim também, o filho convive mais comigo do que no centro, ele está vendo que isso é primordial naquela família? Ou a família vive com uma importância muito exteriorizada, vou cumprir tabela, então se não vai na igreja, vai no centro. A criança percebeu, o jovem percebeu, a gente vive muito isso. Hoje o desafio para essa geração, para vocês que estão hoje com essa responsabilidade, é muito maior. Na nossa época é assim, ou vai ou vai. Então vai, assim, era uma coisa, e eles estavam juntos na escola de paz, que a dona Mildes falou, estávamos na nossa ação, eles estavam fazendo, eles estavam dando o exemplo do trabalho. Então, gente, a gente precisava conversar mais para poder, do conjunto, ver se a gente consegue, né, e aos poucos modificando essa realidade. O desafio, a meu ver, ele está aí lançado, não é pequeno, não. Trouxe pontos aí pertinentes para a gente pensar. E aí eu acho que só conduzindo as falas agora, né, esse vai ser um momento para a gente discutir mesmo soluções, como as casas espíritas podem ajudar a fortalecer o movimento jovem, aí atingir um propósito, que é espiritualizar, que é trazer o jovem para o espiritismo, para que ele fique. Como que a gente pode fazer isso? Então, vou passar para o Silvio agora? É o José Antônio. Está sendo muito bom, viu? Parabéns aí, a Monique, o Renan, a todos que estão participando. Está dando bastante ideias boas aqui para nós. Eu queria fazer algum comentário rapidinho. Primeiro que hoje está acontecendo aqui pela Intermunicipal de Campinas um luau. Vai ser feito numa praça pública, né? Eu acho que vai de acordo aí com um pouco que estão conversando, motivando os jovens e fazendo eles se confraternizar, se conhecer, talvez por um motivo que não seja muito espiritualizante, mas que os une. E aí eu vou lançar outro comentário. Né? Também há uma certa preocupação em não deixar essa confraternização sair fora da espiritualização, do movimento espírita e tudo mais, como o Renan colocou aí, e também o Valteno. Mas eu vou abrir uma pergunta, uma reflexão aqui. Não seria, às vezes, interessante atrair os jovens primeiro, dar o espelhinho, para eles conhecerem o movimento espírita, conhecer o movimento jovem, e aí eles se engajarem realmente? Porque nós estamos numa fase que eu acho que a gente tem que saber atraí-los também, porque existe muito preconceito ainda com relação ao espiritismo, ao movimento espírita. Muitas vezes ele indo ali, ele tendo contato com aqueles outros jovens, mesmo que seja ainda superficial na doutrina, eles começam a descortinar uma outra realidade. Eu falo isso porque se critica muito o assistencialismo no movimento espírita, mas eu vejo muita gente tratando de cura, atraindo as pessoas através de cura, de alguma forma, mas durante o processo ali de cura, grandes preleções são feitas e são tocadas as pessoas
pela doutrina espírita, pela ideia da reencarnação, pelo espírito imortal. Quer dizer, então, o Chico também não fazia isso, de certa forma, o pessoal ia para curar e depois recebia a doutrinação e o encaminhamento, né? Então, às vezes, a gente tem que também afrouxar um pouco esse controle, primeiro para atrair, depois para segurar e colocar no movimento espírita, tá? Eu estou colocando como reflexão, tá? Eu acho que tudo foi muito bem colocado aí por vocês e tudo muito bem baseado, tá? Essa é a minha posição. Obrigado. José, eu acho que é muito pertinente isso que você coloca. Quem quiser também comentar e pensar sobre isso, acho que eu venho pensando também de que o espiritismo, bem tocado assim a fundo, faz o jovem ficar, mas não necessariamente é o que vai trazer, porque ele ainda não sabe o valor do espiritismo. Só que ainda assim, a gente tem que cuidar para que não hajam práticas que vão contra a doutrina, que ferem a ambiência, que ferem, né, ou que envaideçam muito. Acho que isso acontece também aí em um outro extremo. Mas será que não há uma porta de entrada? Às vezes fazer um encontro, um piquenique com um jovem, alguma coisa, e de repente ele criou vínculo, criou contato, a gente então parte para algo mais doutrinário. Acho que é uma discussão importante, né? Passar para o Silvio, depois voltar. Aí você já deu uma ideia bacana. Aí o piquenique, o encontro do piquenique é bacana. Então, a Isabel resumiu muito bem aí, parabenizar a todos e agradecer a participação. Ela trouxe muito bem a respeito desse jovem de ontem e o jovem de hoje. E os amigos também colaboraram aí a essa parte desses encontros. O quanto foi importante os encontros das casas, né, dos trabalhadores ali, o jovem, eles interagindo. Então, eu acredito que isso falta muito nos dias atuais, assim, dessa visitação, dessa troca de experiência. E pegar um gancho aí da sua fala, Monique, ali no momento ali que você falou assim, o grande desafio está aqui na nossa região por conta de que cada casa está afiliada, ou tá voltada para essa ou para aquele movimento. Então, isso é muito preocupante no movimento espírita brasileiro, posso dizer de uma forma geral, e hoje eu venho conhecendo muito bem, já ouvia falar do movimento espírita do Estado de São Paulo, não estou fazendo aqui uma crítica, ok? Mas assim, nesse sentido separatista, né? Foram se criando, né, essas separações, e isso foi trazendo divisões para o movimento espírita, que isso não é importante, não é bacana. Por quê? Porque cada um foi tendo os seus ideais, esquecendo da nascente do espiritismo. Inclusive o José Godinho fez uma palestra agora recentemente, o presidente da Federação Espírita Brasileira, a respeito de Bezerra de Menezes, e nós esquecemos todo esse empenho, todo esse trabalho que Bezerra de Menezes fez no início, quando assumiu a Federativa Brasileira, dessa unificação. Inclusive, continua fazendo isso no plano espiritual, mas só que as pessoas acabam esquecendo, né, ou estão deixando de lado essas mensagens tão importantes que ele deixa para nós. Então, esse movimento separatista faz com que isso aí vai enfraquecendo, ao invés de unir. Então, é preciso o quê? Que precisa fazer igual o Espírito Erasto nos fala, né? Esse feixe de varas. E nós estamos esquecendo. E daí o jovem vai ficando de lado, a criança vai ficando de lado, e nós ficamos falando para adultos, e o nosso movimento vai ficando envelhecido. Já falei isso uma outra vez, quando nós falamos de Gabriel Delane, corremos o risco aí de ficar uma Europa, né, na década de 30, 40, porque foram desencarnando os grandes líderes, e daí não tinha quem desse continuidade aí a esse movimento. Então, uma preocupação aí que a USE tem aí, como a sua fala, o Valteno aí, como os líderes e tantos outros, para que possa engajar, fazer com que esse movimento se fortaleça novamente. Obrigado. Agora voltei. Depois a gente finaliza na Dayana. Sim, eu gostei do que o José Antônio trouxe, e aí a gente tem assim, uma parte importante do que ele traz, e tem também um contraponto, né? A parte importante é o que a Monique falou, quando você vai trazer o jovem a primeira vez, se é a primeira vez, você não consegue colocar ele num nível de espiritualização altíssimo, ele está se aproximando.
E ele precisa ter... Então, essa é uma reflexão que a gente tem feito, porque há um contraste, né? O ideal de trabalho espírita jovem que a gente tem e o trabalho espírita jovem que a gente vê hoje é um contraste muito grande. E a gente tem que fazer uma ponte entre os dois. Hoje, quando a gente vai, e eu falo da experiência que eu tive vindo para São Paulo, e no Rio também tinha a mesma coisa, foi muito impactante perceber que o movimento espírita jovem, quando a gente ia para um encontro de jovens, não tinha um trabalho de espiritualização profundo. Em nenhum que eu fui, até hoje, eu vi um trabalho profundo. Às vezes a gente tocava na doutrina, sim, mas não com profundidade. Mas o que eu vi muito foi muita dinâmica e muito atrativo para o jovem, como foi colocado, né? E as atividades muito superficiais. Então, o jovem tinha um momento de brincadeira, de não sei o quê, de tal. Era dancinhas, muitas dancinhas, muitas dancinhas. Então, o corpo do jovem era sacudido, mas a alma não. E aí, esse jovem depois, ele não fica. E aí a gente fala assim, mas por que o jovem vai para a faculdade e não fica? Porque ele não foi mexido dentro da alma dele. Então, há uma transição entre uma situação e outra. A gente não vai conseguir pegar um jovem e botar ele num alto nível de frequência de elevação. Há uma transição, mas a gente não pode ficar parado só em trazer coisas mundanas. Esse é o ponto. Porque isso não cria sustentação interna. Os jovens que a gente trabalhou e com profundidade, a gente trabalhou 2 ondas de jovens. A primeira onda, quando viu um movimento desse, assim, eu lembro dos 3 jovens saírem quase chorando de tristeza. É isso que é o movimento espírita jovem? Eles ficaram super depressivos. E a gente falava assim, não, mas a gente vai fazer diferente. Nós vamos mudar isso aqui. Aí a gente preparou uma outra leva de jovens. Os jovens, quando encontraram o movimento jovem da realidade, saíram desanimados também, uma tristeza, porque quem já sentiu a profundidade de um trabalho e depois toca e vê a comédia no teatro, as dancinhas excessivas, aí sente assim, poxa, mas isso não está espiritualizando ninguém, isso não vai transformar o mundo. É disso que a gente está falando. Agora, então vai ser só sério, vai ser só espiritualizado? Não, eu concordo com o José Antônio que a gente vai ter que fazer uma ponte entre uma coisa e outra. Mas hoje, o movimento espírita está parado na superficialidade. É isso que a gente... E é por isso que os jovens que a gente trabalhou, eles fizeram faculdade, a gente já falou aqui, de medicina, estudaram 5 anos e nunca largaram o trabalho. E não era um trabalho simples, não. Não era só trabalho de casa espírita, era trabalho de movimento espírita de São Bernardo, da movimento espírita estadual, eram viagens, era um monte de coisa, e se formaram continuando trabalhando. Então, quando você faz um trabalho de profundidade, o jovem fica. Quando é superficial, o jovem vai embora. Essa é a visão que a gente tem desse processo aí. Obrigada. Acho que a gente está caminhando para o final com reflexões que vão ficar na mente, né, para a gente ir pensando. E aí, para finalizar, a gente vai ouvir a Dayana. A Dayana é coordenadora de mocidade aqui do Maria Amélia, né? Ela faz um trabalho lindo. E aí, depois dela falar, a gente vai cantar uma música para terminar. Bom dia, gente. Eu vou tentar falar rapidinho aqui. Eu acho que o que o Valterno falou resume bem também o que eu estava em pensamento aqui ouvindo todos, né? Acho que o equilíbrio é fundamental nesse trabalho, né? E, inclusive, um ponto que eu acho muito importante que hoje eu tenho lá é o apoio da casa, né? Com a mocidade, para que a mocidade se sinta acolhida. Então, vou dar um exemplo. Nós fazemos um trabalho com os jovens lá, que a gente já começa no início do ano, que a gente separa uma semana, né, na casa para eles fazerem uma apresentação. Esse ano foi no Setembro Amarelo. Então, nós temos lá a mocidade em todos os dias de trabalho da casa, que é segunda, quarta, sexta e sábado. Nós estamos hoje em torno de 60 jovens na casa. Então, assim, a casa cede essa semana para a gente na palestra, eles vão, fazem apresentação, fizeram teatro, fizeram apresentações, e toda a casa acolhe. Então, o pessoal do curso vai para assistir, então eles se sentem vistos, né? Eu acho que isso é importante para o jovem também.
E a gente faz tem um projeto na casa para moradores de ruas, onde eles não saem para entrega, mas eles fazem a montagem dos kits de higiene para entregar para os moradores de rua. Então, eles participam desses projetos também. Ao longo do ano, nós fazemos levantamento de verbas através de vender rifas, né? A gente faz ações para que, numa data específica no final do ano, a gente faça uma confraternização, a gente aluga uma chácara. Então, com todo o dinheiro das rifas que são vendidas, a gente aluga uma chácara, faz café da manhã, almoço, o lanche. Então, vai ser um dia que eles esperam, mas ao longo de todo esse tempo é trabalhado com eles, com os temas que são vivenciados, mas principalmente autoconhecimento, que para o jovem, né, eles ainda estão numa fase que eles estão se conhecendo. Para nós é difícil, imagina para os jovens entenderem o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali, né? Então, é importante a gente trabalhar muito essa questão do autoconhecimento e dentro dessa vertente a gente ir falando sobre a doutrina, sobre aquilo que eles se encaixam e se entendam o que eles estão fazendo ali. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês da experiência que nós estamos tendo hoje na casa. Muito obrigada, Dayana. A gente finaliza, então, com esse exemplo aí que vai nos inspirando. E aí, para terminar, a gente... Ai, não dá tempo mais. A gente ia cantar a Alegria Cristã. A gente pode passar uns minutinhos? Um dos maiores frutos do movimento jovem são as músicas. Então, vamos lá. Essa música é de Leopoldo Machado, só para lembrar. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres no bem. A nossa alegria é de cristãos, não fede a Jesus, não fede a ninguém. A nossa alegria é o Evangelho, vibra e contagia da criança. Mesmo em vermelho, daremos as mãos como bons amigos, como bons irmãos, sempre ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelos mais cristianismo, pela sua a nossa alegria é o Evangelho, a contagia a criança literalmente daremos as mãos como bons amigos, Passa aí para a coordenação, para a gente fazer a prece. Tá bom, então vamos encerrar aqui o trabalho. Pedir aqui para o Paulo, você pode fazer a prece para a gente? Claro. Vamos lá. Com o meu coração bastante mais jovem agora, depois de ouvir todas essas histórias, acho que todos nós nos sentimos aqui representados, desde a nossa mais tenra infância, né? Desde o momento em que adentramos a esse movimento espírita, que traz toda a alegria ao nosso coração, harmonia ao nosso pensamento. Estamos todos juntos agora,
direcionando os nossos pensamentos ao alto, dizendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso amigo e nosso mestre, o tamanho da nossa gratidão por termos a oportunidade de participar desses momentos tão lindos que o Projeto Centro Espírita nos proporciona. Que possamos estar novamente reunidos aqui fisicamente na próxima semana, mas que durante toda a semana estejamos unidos em espírito, buscando sempre a melhoria das nossas casas, a melhoria do movimento espírita, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Agradecemos aos amigos da espiritualidade, que tanto nos fornecem ferramentas para que a gente possa, cada dia, receber mais inspirações que possam ajudar ao todo, do qual nós fazemos parte. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.